Você quer servir a Deus? Você quer servir a Deus? Eu acredito que a tua resposta seja: eu quero. E o servir a Deus, me dá só mais um pouquinho aí, aumenta só mais um pouco, por favor. O servir a Deus, ele contém alguns princípios, e nós queremos falar sobre eles hoje. É aquilo que o Espírito Santo colocar no nosso coração. Queremos falar. Como ele contém alguns princípios, contendo também algumas ordenanças, nos faz entender que é algo que precisa ser seguido. Normalmente domingo pela manhã a gente traz uma palavra mais sólida, porque acreditamos que pela manhã os compromissados com o reino se abstêm da sua vontade, da sua cama, do seu edredom, do seu lençol, do seu travesseiro, para poder vir à casa de Deus, entendendo que o domingo é o dia do Senhor e que Deus sempre usa de benevolência para com a minha vida, e eu faço isso com tanto amor, com tanto carinho. Então, o tema da nossa meditação é uma pergunta: você quer servir a Deus? Para talvez você que esteja nos assistindo em casa, ou você que vai nos assistir no decorrer de dias, talvez de meses ou anos, que você possa também obter de Deus tudo aquilo que Ele tem para a tua vida hoje. Você que está em casa nos assistindo, que Papai do Céu te abençoe. A gente quer mandar um abraço para o Ayrton, Vera e família lá no sul, nos acompanhando. Que Papai do Céu os abençoe em nome de Jesus. Como eu te disse, há algumas prescrições para isso, e eu preciso aprender a cumprir com as prescrições. Eu preciso aprender o que a Bíblia vai mencionar e fazer validar na minha vida. Bem, quero começar com um texto, onde o texto diz, primeira epístola de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 2, versículo de número 6, onde o texto diz assim: por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, pedra angular, em algumas Bíblias, pedra de esquina, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. E aí o versículo 9 se refere a mim e a ti: vós, porém, mas vós sois, ou vós, porém, diz o texto, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Mas o texto, na revista e corrigida,
vai dizer: mas vós sois a geração eleita e sacerdócio real. A minha Bíblia vai dizer: vós sois raça eleita e sacerdócio real. Então eu já quero começar a ministrar na tua vida que se você quer servir a Deus, a primeira coisa que você tem que aprender é que você é o sacerdote dos dias atuais. Você é aquele que tem acesso ao Santo dos Santos. Você é aquele que quando ora o inferno estremece. Você é aquela que quando faz um propósito com Deus, a resposta chega. Mas vamos orar, vamos falar com Deus. Deus, fala aos nossos corações, meu Pai. É o que eu quero te pedir no nome de Jesus. E a todos quanto creiam que possam dizer amém e amém. Aquilo que outrora só era permitido para alguns, através de Cristo, essa permissão agora ganha um peso diferente. Através da sua morte e da sua ressurreição, o véu se rasga de alto a baixo. E aqueles que não tinham condições nem de se aproximar do Santo dos Santos, agora têm livre acesso. Aqueles que precisavam ouvir a voz de Deus através dos sacerdotes e profetas, agora, quando dobram o joelho, Deus fala com eles. Mas quando nós queremos aumentar a nossa intimidade com Deus, ou quando os desejos dos nossos corações se tornam maiores, ao ponto de almejarmos servir a Deus, Ele entra com algumas coisas para mim e para ti, para que a gente venha fazer validar, venha compreender e venha então exercer o ministério de excelência. Hoje eu quero falar com aqueles que gostariam de servir a Deus, não de qualquer maneira, mas com excelência. Excelência no agir, excelência no pensar, excelência no falar. A primeira coisa aqui que eu quero falar com os sacerdotes aqui nesse lugar: vós sois raça eleita e sacerdócio real. É que o que temos dito, inclusive foi pauta ou um pedacinho da reunião com os nossos pastores na quinta, isso eu posso abrir para você, que precisamos compreender definitivamente a mente de Isaac. A mente de Isaac é a mente que obedece sem questionar. Quando você entende que você foi chamado para servir, você não quer servir de qualquer maneira. Bem, eu pelo menos não estou aqui para fazer. Eu costumo dizer para Deus: Senhor, se a unção Ágape foi chamada para ser mais uma igreja no meio de muitas outras, sem que faça diferença, por favor, Senhor, me permita seguir, me permita talvez voltar a trabalhar com o que eu trabalhava outrora, e me permita talvez estar sentado e talvez ouvindo uma palavra que venha abençoar a minha vida, sem que eu perca o céu. Então, na maioria das vezes, irmãos, nós queremos servir, mas queremos servir do nosso jeito, da nossa maneira. Queremos fazer as coisas da nossa maneira, volto a dizer, do nosso jeito. E a primeira coisa que o servo precisa compreender é a obedecer sem questionar. Segunda coisa, entender que se há uma liderança, ela foi instituída por Deus. E se ela foi instituída por Deus, eu preciso obedecer. Irmãos, guarda algo no teu coração para nunca mais você esquecer. Se todos fossem pastores, aonde estariam as ovelhas? Se todos fossem ovelhas, aonde estariam os pastores? Para isso, uma palavra chamada perfeição entra, e Deus mostra que Ele é o Deus da perfeição. É o Deus que quando cria tudo certo, para que haja ordem e decência nos preceitos, desejos
do seu coração. O servo que quer ser um servo exemplar, o homem de Deus e a mulher de Deus que quer servir com excelência, a pessoa que quer abdicar da sua própria vontade. Jesus, ele vai dizer que aquele que quer me servir vai ter que pegar a sua cruz. Num outro texto, ele vai dizer que você vai ter que aborrecer a muitos. Você aborrece a pai, a mãe, a irmão, a esposo, a esposa. E quando não, que é o pior, é quando eu aborreço a mim mesmo. Mas aquele que não faz nada disso não é digno de seguir o mestre. Eu preciso começar a compreender que para Deus há algumas prescrições, algumas coisas ou alguns deveres dos sacerdotes, algumas coisas que fica na minha incumbência em fazer. Não adianta você achar que é para o teu irmão, é para outro irmão. Você precisa exercer e fazer com excelência, porque Deus chamou você para essa função. Deus convidou você para essa função. Mas pastor, essa palavra é só para os trabalhadores? Não, porque senão aqui seria uma reunião de ministério. Essa palavra é para mim e para ti. Vós sois sacerdócio real. O Senhor, e de tudo aquilo que ele viveu como sumo sacerdote, onde a lei se cumpre em Cristo, ele me dá por herança alguns direitos, e dentre eles o direito de poder ser conhecido como sacerdócio real, alguém que tem livre acesso ao Pai através de Cristo, alguém que, quando, volta a dizer, que quando ora Deus ouve. Sabe, irmãos, o inimigo tem tentado cirandar algumas mentes, ele tem tentado manipular algumas mentes. Paulo fala sobre a cauterização da mente. O que é isso? Tu acha que é crente, tu acha que é servo, mas tu não é. Tu acha que está fazendo o teu melhor, mas tu não está. Por quê? Porque não tenho seguido os preceitos de Deus, ou não tenho compreendido a vontade de Deus. Um exemplo que eu quero dizer: há coisa de 4 semanas atrás, um mês atrás, eu aqui vim para ministrar uma mensagem aqui, e eu falei sobre 3 coisas que eu aprendo com Moisés. Eu não lembro muito bem, mas dentre elas, no momento em que ele vira para o Senhor e diz: Senhor, não me permita ir sozinho, não me permite, se tu não for, em outras palavras, eu não quero ir. Então nós aprendemos a primeira coisa, que Moisés sabia da importância do que era estar debaixo de uma cobertura. E aí, irmãos, depois de alguns dias, não ao término do culto, mas depois de alguns dias, a gente tinha recebido aqui um casal de visitantes, e o casal foi tão confrontado com aquela palavra, tão confrontado com a palavra, que resolveu de alguma maneira achar que Deus estava sendo duro demais. A palavra, quando ela te constrange ao ponto de obter no teu coração uma porta fechada, não permitindo a sua entrada, essa palavra, ao invés de trazer modificação, ela traz uma ira. Porque às vezes achamos que o que está sendo ministrado é única, exclusivamente para nós, quando na verdade a palavra que exorta, edifica e consola, ela tem que achar uma porta aberta, porque essa palavra quer trazer uma transformação, uma mudança, de às vezes de erros que nós cometemos na casa de Deus, na nossa vida secular, e não estamos conseguindo compreender. Antes de eu entrar no texto que eu preciso te indagar e te fazer pensar que às vezes algumas coisas não dão certo, porque não estamos servindo a Deus com excelência. Pergunta a pessoa do teu lado: você quer servir a Deus? Se você quiser servir a Deus de qualquer maneira, talvez você esteja perdendo tempo. Mas se você foi chamado ou chamada para servir a Deus com excelência, você precisa compreender o que diz Ezequiel no capítulo 44, a partir do versículo 15. Ezequiel 44, a partir do verso de número 15. O que diz o texto: mas
os sacerdotes levitas, os filhos de Zadoc, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, e eles se chegaram a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário, se chegarão à minha mesa para me servirem, e cumprirão as minhas prescrições. E será que quando entrarem pelas portas do átrio interior, usarão vestes de linho, não se porá sobre eles lã, quando servirem na porta do átrio interior dentro do templo. Esse texto aqui, irmãos, menciona alguns sacerdotes que obedeceram às prescrições do santuário. Eu quero dizer para você que vós sois templo do Espírito Santo de Deus, e se o Espírito Santo habita em vós, habita no teu ser, há algumas prescrições, algumas coisas que Deus vai observar em mim e você. Eu quero dizer para você que quando você começa a servir a Deus, Deus, Ele não olha o seu agir hoje, Ele conhece o seu procedimento amanhã. Não adianta hoje simplesmente haver um desejo, uma vontade muito grande em fazer as coisas de Deus, mas daqui a um período essa vontade se esfria dentro de mim, de você, e eu e você somos taxados como aqueles que começam e não terminam. E nos dias atuais nós temos visto valer exatamente essa zombaria. E qual o homem que, tendo construído uma torre, não senta para calcular o preço da torre? Eu quero falar contigo que servir a Deus com excelência tem um preço. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Fazer ou servir a Deus com excelência, você precisa estar disposto ou disposta a pagar esse preço. E dentre o preço que tem, você precisa se assentar para calcular o preço da torre, aonde você quer chegar. Nesse processo que você está servindo a Deus, quem você quer ser? A quem muito é dado, muito também é cobrado. À medida que você sobe uma escada, vamos lá, vamos imaginar uma escada, e você sobe uma escada, você sabe que quanto maior a altura, maior a queda. O inimigo fica aguardando e dizendo assim: olha, se eu agora puxar o tapete, se eu agora derrubar ele, derrubar ela, olha o que vai acontecer, o efeito dominó que vai acontecer. Eu quero dizer que você é a representação de Deus no teu lar. Eu quero dizer que você é a representação de Deus no meio da tua família. Eu quero dizer que você é a representação de Deus no meio da tua parentela. Eu quero te dizer que o inimigo está furioso contigo, mas hoje eu queria que você levantasse a tua mão assim, ó, e dissesse para Deus: mas eu estou fortalecido e edificado na rocha que é Cristo. É Ele que me sustenta, é Ele que me mantém de pé, é Ele que diz para mim: não olhe para baixo, olhe para cima, porque eu sou o autor e consumador da tua fé, sou eu que estou à frente. Os filhos de Zadoc só foram mencionados porque foram fiéis. E o restante, bem, o texto vai dizer assim: porque cumpriram as minhas prescrições, versículo 15. Quando os filhos de Israel se extraviaram de mim. Aqui está falando daqueles que perderam a oportunidade de servir. Por quê? Porque se afastaram. Perderam a oportunidade de servir. Por quê? Porque estão dentro, mas estão longe. Perderam a oportunidade de servir, porque estão como a dracma perdida. Em Lucas 15,
O Evangelho de Lucas fala sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. As 3 parábolas falam de pessoas que se perdem. A ovelha se perde por um descuido, uma palavra. A dracma se perde dentro de casa, igual mulher que, tendo 10 dracmas, perdendo uma, não acende a candeia e varre a casa diligentemente para procurar, até que, quando acha, convida suas amigas e proclama uma festa. Eu quero dizer, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo na casa de Deus em que estamos sendo corrompidos pelos valores do mundo, em que, quando você é confrontado a quem deveis servir, quando você é perguntado a quem deveis servir, olha, se Baal é Deus, siga-o, mas se Deus é o Senhor, siga-o. Quando somos confrontados, ficamos literalmente no meio do muro. Não optamos nem para um lado e nem para o outro. Você quer servir a Deus? Entenda que Deus é o Deus dos detalhes. Deus é o Deus que não aceita ser dividido. Deus é o Deus que olha para mim e para ti e já sabe a minha trajetória e a tua. Eu vou surpreender a Deus. Mentira, homem nenhum consegue surpreender a Deus. Eu posso surpreender a mim mesmo, sendo uma pessoa melhor, um servo melhor. Os filhos de Zadok só ficam registrados aqui por serem fiéis. E os que se extraviaram são os filhos de Israel. Se extraviaram, também eram sacerdotes. Aqui, irmãos, vamos olhar na sua trajetória cristã. Vamos lá. Quanto tempo você tem de crente? Vai. Quanto tempo você tem que aceitou Jesus? Vai. Há quanto tempo você se batizou? Vai, me diz. Agora olha para essa tua trajetória cristã, irmãos. Olha quantos começaram contigo, já antecediam o teu chamado para com Deus. E olha quantos ficaram à beira do caminho. O que hoje Deus está dizendo é que, será que daqui a um ano nós vamos ser vistos como aqueles que ficaram à beira do caminho? Estávamos num culto de domingo pela manhã, ouvindo uma palavra, e de repente ficamos à beira do caminho. Olha quantos irmãos com potencial fala. Olha quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas cruzaram o meu caminho, que eu dizia: Senhor, olha que maravilha, esse homem prega com muita eloquência. Essa mulher é mulher de Deus, é mulher firme. Essa mulher vai dar caldo, vai dar resultado, vai estremecer o inferno, porque já estremece. E os anos se passaram, e quando a gente olha, a gente não consegue mais contemplar essas pessoas nem dentro das igrejas. Você quer servir a Deus? Você precisa compreender algumas coisas em que o texto diz. Vai dizer: extraviaram, lá no meio do versículo 15, se extraviaram de mim. Eles se chegaram a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue. Você sabe o que significa gordura, irmãos? O melhor. A gordura significa o melhor. O Senhor está dizendo: eles estão disponíveis para me oferecerem o melhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você: o que você tem oferecido para Deus é o melhor? É o melhor do teu tempo? É o melhor da tua adoração? Quando você compreende isso, de oferecer o melhor para Deus, como é que você tem visto? Irmãos, essa obra, ela é de Deus. E quando eu digo essa obra é de Deus, eu estou falando da unção ágape, não. Eu estou falando de um ponto de pregação, que de repente num dia de hoje está com telha de zimbro, se assim for o nome. Aquela telha que esquenta, o sol está batendo, mas ainda assim tem alguém lá pregando o evangelho, dizendo que Jesus Cristo salva, cura e liberta. Estou falando da igreja de Cristo na face da terra. Essa igreja que foi chamada para ser espelho do Senhor nessa terra, para fazer a diferença.
Você tem dado o teu melhor, irmãos? Você consegue dar o teu melhor? E aí começa, ou o texto continua dizendo: para me oferecerem gordura e sangue. O sangue é o sacrifício. É quando você compreende que na obra, tudo quanto você faz com singeleza, simplicidade e amor, haverá uma recompensa. Uma recompensa que não pode ser tratada ou entendida como valores monetários, porque não adianta ter dinheiro e não tem paz. Haverá uma recompensa para tudo quanto se faz na obra. Quando só Deus sabe como é que está a tua vida, só Deus sabe como é que tem sido as dificuldades que tem batido a tua porta. Só Deus sabe quando até alimento está faltando lá dentro da tua casa, e o pastor não tem nem noção. Mas ainda assim tu consegue chegar a esse lugar e consegue buscar a Deus, tu consegue sorrir. Mas só Deus sabe o que tu está vivendo. A esposa que enfrenta uma luta para poder estar na casa de Deus, que quando o marido começa a gritar e berrar, ela não quer nem que os filhos se contaminem, e de ir contra o pai, ela vai lá e encosta a porta ou as portas, para que os filhos não venham se contaminar, não venham se entristecer com as palavras que saem da boca, palavras que ofendem. Mas ainda assim, você quer servir a Deus. Ainda assim, o que você oferece a Deus é o teu melhor. Tu aprendeu que ser sábio, eu falava isso esses dias, e é uma das coisas que eu faço valer aqui nesse ministério. Dificilmente, irmãos, dificilmente, ou eu posso dizer que de púlpito foi impossível, não me lembro, não me recordo, de eu precisar relatar algum desconforto, ainda quando você está chateado como líder, com liderado, ou de alguém que foi embora. Dificilmente você não... Sabe por quê? Porque eu fui chamado para proclamar vida. Eu fui chamado para te ensinar cada dia mais e mais que o falar é prata, o ouvir é ouro. Você quer servir a Deus? Aprenda a servi-lo com excelência. Aprenda a ter a mente de Isaac. Pai, sim, meu filho. Em outras palavras, estou conjecturando. Olha, se Deus falou com o Senhor, eu estou dentro. Se essa é a visão, eu estou dentro. Isso é servir a Deus com excelência, irmãos. É oferecer o sangue, é oferecer a gordura. E o texto vai dizer: e eles entrarão no meu santuário, se chegarão à minha mesa para me servir. Sabe o que está falando o texto? Intimidade. Deus não faz acepção, querido. Não há acepção.
há aqueles que são mais íntimos. Pastor, Jesus prova isso. Pedro, Tiago e João. E os mais íntimos são aqueles que querem servir. São aqueles que não se permitem, na sua casa, ainda num bate-papo informal, está falando de coisas que não convém. Está tentando dizer, porque se eu estivesse no lugar do líder, eu faria diferente. Se estivesse no lugar do líder, querido, quando na verdade eu não quero nem servir. E aí mostra que eles se chegarão à minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. Sabe o que está falando o texto aqui, irmãos? Eu sei que eu posso contar com Ele. Você imagina Deus hoje falando dos altos céus, com todo o problema que você está vivendo, com toda a dor que você está vivendo, porque Ele sonda o coração mais íntimo. Eu sei que eu posso contar com ela. A gente sabe que quando você elogia, se a pessoa não tiver o entendimento, ela pode se valer daquele elogio e ela pode de alguma maneira se perder mais à frente. Mas eu tenho o pastor Eduardo, que é um filho que nós adotamos como exemplo. Irmãos, eu posso dizer para você, contar a dedo os dias da ausência dele na igreja. E quando houve, eu ainda posso dizer para você que quando houve, pode ir lá atrás, dá um suporte lá atrás. Aqui, olha para cá, olha para cá. E quando houve, ou quando aconteceu, teve algum tipo de objetivo ou de pedido sério para isso. Sabe por quê? Porque aprendeu, compreendeu, irmãos, que ainda que está perto da mesa, foi chamado para servir. Irmão, se você observar, Jesus o tempo todo demonstra que Ele foi chamado para servir, quando não lavava os pés dos discípulos. E às vezes a gente não entende isso. E quando você compreende, sabe o que Deus faz? A primeira coisa, diz o versículo 17 do texto: quando entrarem pelas portas do átrio interior, estarão vestidos de vestes de linho, e não se porá sobre eles, quando servirem na porta do átrio interior, dentro da casa, não se porá o que? A lã, porque a lã é pesada, a lã é desgastante. O texto aqui da minha Bíblia vai narrar exatamente isso. E será que quando entrarem pelas portas do átrio interior, usarão vestes de linho, e não se porá lã sobre eles? O que Jesus está falando, amada igreja? O Senhor está dizendo que Ele se preocupa contigo. Ele não quer botar sobre os teus ombros um fardo pesado que você não consiga carregar. Então tu tem que parar de murmurar, parar de reclamar e crescer para ser um servo com excelência. Sabe o que Ele fala? Não se usará lã. Sabe por quê? Porque a lã é pesada. Sabe por quê? Porque no suor do trabalho a lã se torna mais pesada ainda. Não, eu quero que eles estejam com vestes de linho, com vestes que eles vão poder se manusear de forma mais solta. Eu quero que eles estejam com vestes que venha bater um vento e eles venham se sentir confortável. Eu quero que haja o refrigério do Espírito sobre a vida deles. Eu quero, sabe por que eu quero? Porque eles têm sido servos que obedeceram às prescrições, têm me oferecido o melhor deles. E a pergunta é, meu irmão, minha irmã, o que você tem oferecido para Deus?
é o teu melhor, tem sido o teu melhor. A vida aqui, ela é um reflexo de coisas que vão acontecer lá na frente, crente. O que você hoje oferece para Deus, Deus olha dos altos céus, vira para mim e para ti e diz: agora eu posso dar para Ele coisas maiores. Eu posso fazer ela viver coisas melhores, seja dentro da igreja ou na tua vida secular. O que Deus quer é o teu melhor. O que Deus quer é a tua adoração. O que Deus quer é que você possa ser um servo com excelência. De tudo quanto você faz de todo o vosso coração. De tudo quanto você coloca a tua mão, você faz com amor. De tudo quanto você exerce, você faz com amor. Sabe por quê? Eu não quero saber de A, de B, nem de C. O que eu quero saber é que o meu Deus está olhando do alto e que no tempo certo virá a recompensa. No tempo certo virá a justiça. Se tu está achando que está sendo injustiçado, se tu está achando que está sendo injustiçada, acredite que a verdadeira justiça vem do alto, porque é o Senhor quem vos justifica. Ele é o teu advogado fiel. Então ensina a mamãe em casa os filhos a fecharem a boca, pois eles só vão aprender isso quando você, mamãe, fechar a boca. Ensina papai em casa o verdadeiro procedimento de homem de Deus, porque eles só vão aprender isso quando você for homem de Deus. E aí sim as coisas vão acontecer. Agora, se em casa eu não dou testemunho, se em casa são palavrões, se em casa há uma desarmonia, os filhos vão crescer na desarmonia, nos palavrões, no meio das contendas. O momento mais conflitante para mim, mais conflitante, da minha separação há anos atrás, muito antes de ser pastor, mais conflitante, eu já contei isso aqui talvez 10.000 vezes, foi quando eu fui em casa no Dia dos Pais. E aí chegou lá, a Deise estavam separadas, ela foi lá, preparou o almoço. As crianças estavam, 2 delas não existiam ainda. As crianças 3 estavam na época de escolar. Trouxeram aquelas canequinhas, aqueles presentes que o papai ganha no Dia dos Pais. Se você ainda não ganhou ou ainda não é papai, se prepara, porque será, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. E aí eu ganhei aqueles brinquedos, eu ganhei aquelas coisas todas. E do mais velho, que era o Mateus, hoje me orgulha, né? Vai fazer 18 anos agora em agosto. E dele eu ganhei uma carta. E aí eu abri aquela carta, e aquela carta dizia: pai, volta para casa. Aquilo acabou comigo, irmãos, porque a impressão que eu tive é: olha o exemplo que eu sou, olha o exemplo que eu estou dando. Porque amanhã lá na frente, os filhos tornar-se-ão consequência das atitudes, das escolhas. E ali eu compreendi que precisava ser o exemplo. É interessante, irmãos, porque nós já estamos acordados um pouquinho antes das 8 em casa. E vai levantando, é simultâneo, ninguém precisa ficar catucando ou acordando. Você tem que ir, hoje é igreja. Olha, você tem que ir. Ele mesmo vai, pega o contrabaixo dele, vai de ônibus e vai para Vigário Geral. Sabe, fica todo mundo já. Sabe por quê, irmãos? Porque eu estou entendendo que nós estamos criando eles com o desejo de servir a Deus, com o desejo na alma de servir a Deus. Se vai de ônibus, não, pai, vou de ônibus. Filho, mas cuidado, a gente fica preocupado. Vai de ônibus, vou de ônibus. Então pega o ônibus ali, pega o Caxias para ir, sabe? Então já estava com a roupa passada desde ontem. Já passa no sábado, já passa a roupa. Eu quero dizer para você, família cristã, família de Deus, família unção ágape, eu quero dizer para você que Deus, Ele tem olhado dos altos céus e tem se perguntado: quantos querem me servir? Quantos querem me servir? E aí talvez eu e você vamos dizer: eu. Lembrando
precisamos ter a mente de Isaac, obedecer sem questionar. Questionou, está fora. Questionou, é um extraviado. Foram extraviados. Eles extraviaram de mim. Quem? O povo de Israel. Não está falando do povo egípcio, dos amonitas. Não está falando do povo árabe. Não está falando de um outro povo. Está falando do povo de Deus que se extraviaram de mim. Curve a sua cabeça no seu lugar.